Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Fátima também está conosco aqui. Fátima também fez o curso lá com a... Fadinha, que saudade dela. Olha isso. Ok. Bom, Boa noite para quem está entrando. em primeiro lugar, obrigado por aceitar meu convite, né? Por estar aqui conosco. Mais uma live para a gente poder compartilhar conhecimento com as pessoas, compartilhar uma mensagem positiva e, de alguma forma, se nós pudermos ajudar uma só pessoa que seja, já valeu a pena. Na última live, eu tive algumas interações e depois da live o pessoal me chamou, a gente acabou conversando por fora e consegui ajudar algumas pessoas ali e foi muito legal, porque fazer um negócio meio ao vivo assim, às vezes você não consegue direcionar, né? Mas a ideia aqui Sim, hoje é falarmos, né, sobre o poder que há dentro de cada um, o poder que está em si, né? E eu exatamente. queria te convidar a se apresentar, falar do seu Instagram e do trabalho que você vem desenvolvendo. Seja bem-vinda. Primeiro, gratidão pelo convite, adorei. Aliás, eu vou falar para o pessoal conhecer esse amado no curso do professor Marcelo, né, de hipnose não verbal. Foi de grande contribuição, adorei todo o seu, né, a energia que você teve lá, né? Você teve comigo nos meus processos. Então é um prazer eu estar compartilhando com vocês conhecimento, uma honra também, né? Fico muito feliz. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Denise Pierini, eu sou coach, sou analista comportamental, PNL, também practitioner. Trabalho com diversas técnicas holísticas, então eu acabo não falando, eu faço tal técnica. Na verdade, eu trabalho de uma forma bem integrativa, né? Eu vejo o que o cliente está precisando e vou entregando conforme a necessidade do momento, né? E isso do poder pessoal, né, que eu chamo que é a liderança de si mesmo, veio muito forte para mim, Wagner, porque é uma coisa que a gente vai tratando nas pessoas e a gente vai vendo o quanto no dia a dia e nós mesmos a gente vai entregando às vezes o nosso poder para os outros, né? Eu fui percebendo quantas vezes a gente delega ou culpa, né? Ou dá desculpas. E aí uma ficha que caiu para mim quando eu estava até estudando muito sobre isso, que eu tenho uma mania, quem me acompanha já há um bom tempo sabe, de separar às vezes as palavras, porque ela nos ensina muito, traz uma compreensão mais leve, né? Por exemplo, quando a gente fala, é transformador, transformador. Então, geralmente, quando eu entendo a palavra, eu caio ficha de falar, agora faz sentido essa palavra forte que é, né? E aí, quando a gente trabalha com o poder pessoal, muitas vezes a gente acaba irritando, né? Eu falo às pessoas de uma certa forma, Vivi, linda, amada, obrigada por ter vindo. E aí, o que acontece? A gente meio que irrita, né, o Wagner? Não sei se às vezes você percebe isso em algum dos clientes, porque a gente traz consciência para eles de que a maioria das coisas que nos acontecem é de nossa responsabilidade, né? A gente sabe que não existe acasos, né? E que o mundo externo, né, como a gente olha as coisas, as situações, as pessoas, é um fato, né? E nós não somos especialistas de fatos, até porque o fato depende muito da interpretação que a gente tem de tudo, né? Exato. Agora, o mundo interno é o mundo onde a gente realmente trabalha nós terapeutas, né? Que é onde a gente vai acessar o inconsciente, onde realmente a gente vai buscar o que de fato, né, trouxe essas questões, essas situações, né, que dentro do meu ponto de vista eu vou entrar muito numa linhagem de energia, de banho energético, né? Mas aí eu gostaria também que você apresentasse, porque eu já dei uma introdução, mas gostaria que você também se apresentasse para quem está entrando no meu perfil, que não te conhece, e aí a gente desenrola o tema. Legal. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Wagner Nage, sou hipnoterapeuta com especialização em hipnose clínica e hipnose não verbal. Eu também sou practitioner em programação neurolinguística e um curioso, estudioso de tudo que envolve, principalmente eu tenho lido muito nos últimos tempos sobre crenças humanas, né? Como a Denise estava falando, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. E muito do que não nos acontece, ou o que nos acontece,
está na crença de quem você é. É incrível como a crença de que eu não sou capaz, de que eu não posso, que eu nasci numa família pobre, então é por isso que tudo que me acontece é assim, né? E a gente vai acreditando em um monte de coisas, e é engraçado que as pessoas, elas, como eu vou dizer, Papai Noel, todo mundo acredita no Papai Noel, até uma certa idade, ok? Combinado. E aí depois que você deixa de acreditar, você fala, ah, mas que ridículo, acredita nisso. O problema é que você vive um monte de crenças como o Papai Noel e você nem se dá conta. Essa é a grande verdade, né? Então, o trabalho que a gente faz, né, com os pacientes é exatamente... Estava trabalhando um Tô filtro aqui. brincando com o filtro aqui, desculpa. O trabalho que a gente faz com os pacientes é exatamente essa, de provocar a pessoa para ela parar de contar aquela mesma história, né? Perfeito. Eu digo, eu até fiz alguns posts falando disso, né? A Iraci aí entrou conosco, a Iraci é quem produz os meus posts, né? Eu só dou as ideias, a arte final é dela. Um post que a gente fez há uns dias atrás é o seguinte: se você conta o seu problema para mais de 3 pessoas, você não quer resolver o seu problema, você só quer plateia. Você só quer alguém para Exatamente. compartilhar aquele coitadismo, aquele vitimismo. E nós, quando chega lá Perfeito. no consultório, a gente tem que dar uma chacoalhada na galera, porque senão ele vai continuar contando aquela mesma historinha. E vai acabar a sessão e não vai a lugar nenhum. E a gente tá ali para resolver, Exatamente. está ali para mudar, né? Exatamente. É justamente por isso que eu trabalho com o resgate da liderança de nós mesmos, né? De si mesmo, desse empoderamento real. Porque essas historinhas que a maioria dos nossos clientes contam, e nós quantas vezes, né? Porque eu brinco que a gente que se torna terapeuta, né? Geralmente a gente passou por muitos processos de cura e continuamos, a gente está sempre se trabalhando, se desenvolvendo, né? Buscando novas técnicas, novas terapias. O tal do autoconhecimento, né? Que eu Sim. brinco, que é uma jornada com início, mas que não tem data de fim. Ela é contínua, né? E nisso a gente vai percebendo o quanto as nossas histórias, nessas historinhas que a gente se conta, muitas vezes são desculpas, né? E aí, de novo, separando a palavra desculpa, né? Vem aí a culpa, onde a gente terceiriza. Porque a gente quer geralmente colocar responsabilidade para algo, alguém, né? Para alguma pessoa, para alguma situação. Então eu vou me dando essas desculpas, né? Que é a tal da culpa interna, onde eu me conto essa história e vou deixando de trabalhar o que de real em mim, qual a responsabilidade na minha pessoa sobre essa situação que eu estou vivendo, sobre esses relacionamentos que eu estou tendo. Porque pensa bem, né? Eu costumo falar muito que, como Tesla, essa é uma frase que eu bato na tecla mesmo, né? Porque eu gosto de trazer a ciência também para tudo que eu explico, né? Eu trabalho muito com esse viés ciência e espiritualidade. Então, se eu falar de energia, eu posso corroborar através de Einstein e Tesla, que sempre falavam que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, o que em mim, né, dentro desse meu campo energético, trouxe tais pessoas e tais situações? Então, de repente, será mesmo que é o outro ou é algo que eu preciso olhar internamente que está fazendo com que eu viva essa história ou que ela se repita, né? Porque geralmente a gente vê pessoas que estão sempre vivendo os mesmos relacionamentos, elas mudam de cidade, às vezes mudam de país e atraem sempre os mesmos tipos de parceiros. Ou sempre tem problemas, né, no trabalho, com seus gestores, com seus colegas de trabalho. E quer dizer, estão mudando aí de empresa, estão mudando de trabalho, né, ou estão mudando de relacionamento e o problema persiste. Então aí tem que entrar um questionamento. O que será que está acontecendo? Será mesmo que são a culpa é toda dos outros? Será mesmo que são os meus colegas que são falsos? Será mesmo que meus parceiros que são isso? Então, assim, eu preciso entrar nesse mergulho interno. E é por isso que eu amo também a hipnose. Porque uma vez que eu consigo quebrar, né? A gente fala quebrar o padrão.
e acessar os padrões inconscientes, eu começo a encontrar respostas disso que eu estou vivendo na minha vida, né? Como eu sou fãzaça de Jung, né? Como Jung falava, eu vou chamar de destino aquilo que é o meu inconsciente me regindo. Porque a maioria das pessoas não tem ainda o conhecimento que nós agimos na vida somente com 5% do conhecimento, né? Exato. Ou seja, 95% das nossas ações são completamente inconscientes. Olha que triste e ao mesmo tempo que bom saber disso, porque uma vez que eu tenha essa percepção, eu falo, peraí, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo todos os dias de forma inconsciente, deixa eu olhar para isso aqui. E aí que entra o nosso trabalho, né, como terapeuta ou como coach, como mentor, de ajudar vocês, né, a buscar essas respostas. Né? Eu fiz um desenho, entendeu? Achar aqui, não sei se você me permite, deixa eu ver se eu mostro Claro, aqui. claro. Eu, que eu acho legal mostrar desenho, não sei se vai dar para ver. O que é uma coisa que eu percebo em todo mundo que eu atendo? A pessoa chega aqui hoje com um problema X. Só que aí quando você, né, entra com a hipnose ou com, no caso, uma hipnose não verbal, que é o que eu gosto mais, mas online a gente acaba usando mais a hipnose clássica, né? A gente vai vendo que o evento que está causando essa situação aqui vem de diversos outros, onde teve a primeira vez que ele ocorreu, né? Que a gente Exato. chama de causa raiz. E aí a gente percebe, quando a gente volta lá atrás, que não existe mal. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente tem mania, né, de, por viver num planeta dual, de achar que tudo isso é bom, isso é ruim. Que são as interpretações que a gente tem dos fatos. Mas no fundo, o que eu fui percebendo? Que na verdade só existe amor e dor. Quando a gente volta lá na fonte, na primeira vez que aquilo aconteceu, a gente percebe que alguma dor aconteceu, né, que veio de uma interpretação de amor que a pessoa teve. Que geralmente a pessoa sempre acha que é amor. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Por exemplo, uma mãe, né? O que ela faz muitas vezes para educar um filho? Ela vai lá dar um tapa quando ela acha pertinente. Exato. Dentro da percepção da mãe, esse tapa, por mais que cause um desconforto nela, é uma demonstração de amor. Estou fazendo isso para o seu bem. Mas no binóculo daquela criancinha que está recebendo o tapa, é dor. Então, olha como se a gente pegar e analisar os fatos, a gente sempre vai encontrar amor e dor. Então, uma vez que a gente compreenda isso, a gente vive uma vida mais leve. A gente começa também a parar de julgar, né? A gente fala, peraí, se a minha mãe ou aquela pessoa, aquela emoção que eu registrei veio de um lugar de amor, mesmo que esse amor no nosso viés cause dor, a gente começa a respeitar um pouquinho mais o indivíduo que está ali do outro, começa a também entender que dentro daquele sistema de crenças, como você mesmo falou, tudo é crença. Dentro daquele sistema de crenças, foi a percepção que ele cresceu como sendo certo para ele. Exato. E aquela Não mãe que é? deu o tapa, ela acreditava e acredita que estava fazendo o melhor pelo filho. Porque aquela é a crença que ela tem em relação a tudo que ela viveu, que ela recebeu, como ela também foi criada. Né? Então, as coisas, às vezes eu falo aqui que a mãe, né, gerou o trauma na criança, mas não é pelo mal, é sempre na boa intenção, na intenção positiva. E ela fez isso baseado na crença do que é ser uma boa mãe, que ela recebeu também da mãe, da avó, da tia, de todo um círculo familiar. Né? Às vezes, a mãe é cobrada, é pressionada pelo círculo familiar, do tipo, você não vai repreender essa criança é sem educação. Né? E aí bota pressão na mãe para que ela haja. E às vezes, sob pressão, ela age de uma forma que não, para a criança, não foi o melhor caminho. Mas teria outro caminho? Eu não sei dizer. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, não quer dizer que se bater vai gerar trauma, não quer dizer que se não bater não vai gerar trauma, que às vezes também o não bater gera uma situação de uma zona de conforto tão forte em que a criança não consegue se desprender daquele ambiente. E é ruim da mesma forma.
Exatamente. Infelizmente, a mente humana, ela é extremamente complexa. Extremamente complexa. Então, coisas que funcionam para uma pessoa, é muito comum o pessoal citar esse tipo de coisa. Gêmeos criados com a mesma família, no mesmo lar, reagem completamente diferente aos mesmos estímulos, né? Eu tenho umas Então, gêmeas, posso comprovar isso. tá lá. Eu sou Então, a eu nem caçula. sabia. Minhas irmãs mais velhas são gêmeas. E são, assim, personalidades completamente opostas. Então, quer dizer, somos três filhas com três personalidades distintas e recebemos o mesmo amor. Tá lá. Então, de novo, comprova de fato isso que você está falando. Às vezes a gente está lá com a mesma criação, mas o fato que vai determinar aquilo do binóculos que a gente conversou antes. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, um irmãozinho, vamos dizer, aquele que dá mais trabalho para estudar, né? Tem mais, vamos dizer, mais dificuldade, desafio. Então, às vezes, o pai dá mais atenção para esse irmão, porque ele tinha desafio e a outra já deslancha. Só que esse adulto, né, quando ele chega na fase adulta, a que teve dificuldade, às vezes está deslanchando agora porque se sentiu nutrida, sentiu que recebeu atenção. Então, ela chegou na fase adulta e voou e deslanchou. E às vezes aquela que era assim autônoma e independente criou uma dor de que assim, eu não recebi atenção, só minha irmã recebeu atenção, ninguém ligava para mim. Só que se você vai lá de novo e conversa com esse pai, às vezes ele vai falar assim: poxa, aquela minha filha lá não dava trabalho nenhum, não precisava me preocupar, só tirava 10 na escola, não tinha que perder meu tempo, ela é desenrolada, ela vai, se joga na vida. Agora a outra me dá uma dor de cabeça. Ah, eu tinha que ir lá e ficar horas, tinha que fazer lição com ela, dá um tremendo trabalho. E olha o que acarretou, né? Você vê, dentro da visão do pai, essa filha que hoje sofre porque achou que não recebeu a atenção que ela projetou, que lembra a projeção, dentro do óculos dela, ela jogou, uma recebe mais que eu, então uma é mais amada, é o menos amada. Ela cresce com essa crença, o que ela faz? Ela acaba sabotando a vida adulta dela, simplesmente porque aquela dor que ela ficou da diferença que ela achou que recebeu da irmã, era porque o pai achava que ela era inferior, ou que ela não era digna de receber teu amor. O que ela faz? Acaba chegando na vida adulta, atrás relacionamentos que corroboram esse sentimento, que lembra, vibração, banho energético. Se eu tenho no meu inconsciente lá, registrado escondidinho, e eu não mereço receber amor, que eu não sou digna de tal, o que, que eu vou atrair? Pessoas que corroboram que o meu inconsciente. Aí entra o que Jung falou, destino. É destino mesmo? Ou é você que está emanando uma vibração que, por campo, atrai pessoas da forma que você mesmo se sente? Por isso que eu falo para todo mundo, se você quer realmente ter um relacionamento saudável, comece em você, né? Se você não sente nem amor próprio por você, se você não se estima, se você não tem esse afeto por você mesma, não se preenche pelas suas próprias convicções, pela forma como você se trata, como é que você vai achar que você vai buscar fora aquilo que tem que você se dá? Não tem como. E é por isso que você atrai, às vezes, parceiros que te tratam igual você identificou que seu pai tratava, né? Então, aí que entra a ressignificação, uma série de técnicas que a gente pode ajudar você a perceber, peraí, também perceber, quando você volta lá, né? A gente vai lá e volta lá naquela primeira emoção, né? E a gente ressignifica, a gente mostrar que esse pai ou essa mãe é um ser humano igual a você, que também tem as suas dores, as suas histórias, e que também foi passível de fazer ações que às vezes não é condizente com o que a gente espera. Por isso é que a gente, quando a gente cria muita expectativa na vida, a gente se decepciona, né, gente? Porque a gente cria uma historinha aqui na nossa, né, na nossa tela mental, que muitas vezes não é o que o outro é, o que a gente gostaria que fosse. E por isso que muitas vezes, em vez de se surpreender, a gente se decepciona. Contigo também acontece muito isso? Eu vou falar algumas coisas aqui da sua fala. Ah, Você falou de se decepcionar. Então, por que as pessoas se decepcionam? Primeira coisa, porque elas não se comunicam bem. Essa é a base do problema, está na comunicação. Eu esperava que ela fosse fazer isso, eu esperava que ele fosse reagir de tal forma, porque eu fiz tudo por ele.
Mas você combinou o que você esperava? Você esperar dos outros realmente pedir para passar, para se decepcionar. Por quê? É legal quando a Exato. pessoa te surpreende de maneira positiva, mas você não pode esperar que ela vai te surpreender de maneira positiva, porque senão você está colocando a sua expectativa em cima de outra pessoa. E a chance disso dar errado é muito grande mesmo. E aí você falou de que o primeiro ponto é cuidar de si. Mesmo Exato. quem, mesmo quem nunca viajou de avião já viu aquelas demonstrações que falam em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão, coloque primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado. Porque se você não tiver oxigênio para, né, para fazer as funções básicas, morre você e a pessoa que você está tentando salvar. Entendeu? Então, Exatamente. primeiro você tem que cuidar de você. Né? É o ponto número um. Você estava dando alguns exemplos aí, e eu lembrei de uma conversa que eu tive assim, de maneira despretensiosa no final de semana, uma É. mãe falando, já tem filhos, né, já crescidos aí, né, e ela fala, porque o meu filho não comia nada, 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 nada. Já a menina, ela comia de tudo. Eu falei, pois é. E ela achando que o problema estava no filho. Eu falei, pois é. E sua filha entendeu que para você amar ela, ela precisava comer tudo. Porque você dizia, tá vendo, meu filho? Eu gosto mais dela porque ela come tudo, você não come. Então, achando que estava fazendo um bom papel, né? Estava, na verdade, colocando trauma na menina que comia mais. E hoje está lá a menina lutando com sobrepeso o tempo todo, né? Porque É. ela tem no inconsciente dela que para a mãe gostar, ela precisa comer tudo. Olha aí como são as coisas. Ah, isso é o que mais tem. É a tal da crença que foi registrada. Ela registrou a crença de que para ser amada, né, eu preciso comer porque é uma forma de demonstração, de receber amor. Né? Entra também na questão das migalhas, que eu falo muito para as pessoas. A gente vê, a gente chama, né, na parte mais técnica de ganhos secundários, mas eu gosto de falar no linguajar mais usual, que dói um pouco mais, né? Não adianta, a gente trabalha com dor e prazer. E quando a gente está nesse tipo de situação na vida, nós estamos se contentando com falhas, quer dizer, com migalhas. Então, quer dizer, se eu aceito isso aqui por causa de um mínimo de atenção, eu vou ter relacionamentos abusivos geralmente na vida. Então, eu preciso trazer consciência, eu preciso me conhecer. Peraí, né? Eu ajo assim porque, né? O que que faz em mim querer aceitar tão pouco? E aí entra a crença de merecimento, entra uma diversas questões aí do que a gente estava falando já antes. E aí também entra o viés que você também trouxe no início da live da pílula mágica, em outras palavras. As pessoas vão identificando essas questões na vida, só que elas vão sempre buscando soluções externas. Só que assim como no emagrecimento, o que eu vejo, até que eu já trabalhei muito tempo com coach de emagrecimento, Wagner, e o que, que eu percebia? A maioria, não adianta, está muito condicionado aos resultados imediatistas. Né? Todo mundo quer emagrecer 10 quilos em um mês. Só que esqueceu que levou anos para ganhar esse excesso de peso. Então, para você eliminar, também vai ser um bom período. Porque, ok, você pode pegar um desses protocolos que, diga-se de passagem, são caríssimos e emagrecer o tais dos 10 quilos, mas você não sustenta isso a longo prazo. A gente vive uma sociedade que, infelizmente, está muito mal acostumada, muito imediatista por causa de ter tudo por uma teclinha. Você vai lá e pede o iFood, você pede o Uber, tudo por um simples toque. Só que a vida não funciona assim. Então, se você contrata um personal trainer e você não fizer o agachamento, pode ter certeza que não adianta o personal abaixar para você, seu Uhum. glúteos não vai ficar definido. Então, a gente precisa entender que quando a gente busca as terapias, é um trabalho conjunto. E muitas vezes vai doer igual esse agachamento na academia. Por quê? Para que a gente melhore, a gente precisa de repetição, a gente vai precisar de esforço. Então, para você realmente ser uma pessoa empoderada, para você realmente resgatar esse poder pessoal que você está entregando, ou para a comida, ou você está entregando esse poder para o seu companheiro, para o seu namorado, para a sua esposa, ou você está integrando esse poder para a empresa que você trabalha,
Porque você está ficando desapoderado, porque você está, de repente, adoecendo, né? Você está tendo um monte aí de problemas secundários, como às vezes uma enxaqueca, você está aí cheio de problemas, né, de estômago, e tudo isso vem do quê? Emoções que vão sendo enfiadas embaixo do tapete. Para quê? Para que não olhe o que está acontecendo com a vida. Se a gente olhar até essa pandemia, eu acho que acabou sendo, por mais desafiadora que seja, por que que ela aumentou tão consideravelmente os níveis de depressão, de ansiedade, entre outros transtornos mentais? Porque a maioria teve que, de uma certa forma, entrar para dentro obrigatoriamente. Só que ainda numa tentativa desumana, né, de fugir de si mesmo, as pessoas ainda estão buscando as distrações. Para quê? Para não se olhar. Ainda é a comida, né, o tempo todo, ou é maratonar Netflix o tempo todo, ou são as baladas infinitas. Quer dizer, a pessoa está sempre buscando algo para distrair do real problema. Né? E aí a gente entra naquele viés de sempre. O problema nunca é o problema. É aquela ponta do iceberg que você olha, só que tem todo o gelo ali embaixo, né? Que a gente não vê quando a gente está navegando, que é realmente o que está acontecendo ali. E se você vai deixando, empurrando com a barriga, só vai piorando. E os problemas só vão aumentando, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência de que, peraí, tá acontecendo tudo isso, né? O que que essa dor de cabeça tá vindo me ensinar? Será que não era hora de parar, dar uma meditada, começar a escutar o nosso corpo? Porque, gente, o nosso corpo é muito inteligente. Ele manda sinais o tempo todo. Então, às vezes, a gente acha, é só uma dor de cabeça, passei o dia inteiro na frente do computador. Não. Pode ter certeza que tem alguma emoção aí que você não está observando e a dor vem para falar, oi, olha aí. E às vezes não é só uma emoção, né? Às vezes é uma preocupação que você, né? Você fala, ah, não, mas não estou nem preocupado com isso. Tá lá no subconsciente, tá. A coisa tá fritando ali, né? A pessoa acha que não fez nenhum impacto para ela. Não, já passou. Já passou. Aí quando você vai lá e tenta, né, identificar a origem do problema, vem alguns eventos ou episódios da vida da pessoa que ela nem se lembrava mais, porque ela, de maneira consciente, ela apagou aquilo, né? Na memória consciente. Mas a inconsciente está lá. Ela guardou tudo que você pode imaginar, né? Então é muito comum quando a gente faz o que a gente chama de regressão por emoção, né? Você vai num ponto, né? Como você disse, tudo tem uma origem e às vezes essa origem está lá na infância ou está lá na adolescência, né? Conforme você vai voltando, chega em pontos que a pessoa fala, eu nem me lembrava disso. Isso não lembro quando foi a última vez que eu me lembrei dessa cena, né? Ou às vezes ela simplesmente nunca se lembrou daquela cena. Só que aquela cena é que foi a origem de tudo, né? E aí o pessoal que não está acostumado acha muito estranho. A gente fala assim, ah não, vai voltar lá numa cena da criança. E é engraçado que dependendo da situação, a pessoa muda até a voz na hora que ela identifica a cena, né? Ela muda a forma de reagir às coisas. Está muito seguro de si. Quando chega naquele ponto, desaba, desmonta, né? Principalmente quando a gente identifica uma situação de uma criança que está se sentindo, né, na cena, está se sentindo desamparada, desprotegida, abandonada de alguma forma, né? Esse é o sentimento que ela tem. É incrível como uma pessoa se encolhe, né? Fisicamente se encolhe, muda a reação física. E é apenas uma memória. É apenas uma memória, não tem regressão nenhuma, assim, o pessoal costuma misturar isso com o espiritismo, com regressão de vida passada, qualquer coisa assim. Não tem nada disso. É apenas acessar uma memória de quando você era criança. Porque aquela criança que você foi um dia, ela não deixou de existir. Ela está aí.
Só que quando é para fazer uma memória boa, você lembra da criança. Você fala, que eu balançava no parque, minha mãe levava, eu comia chocolate, minha avó me dava bolo, sei lá, qualquer coisa assim. A memória boa todo mundo lembra. Quando a memória é ruim, Aí, parece que apagou, parece que não tem motivo para se lembrar. E aquela criança que tem uma memória ruim, o adulto tem vergonha de se lembrar daquilo. Mas aquela criança está aí dentro, ela continua embutida em você, porque ela é o adulto que você é hoje. Então, as experiências, como você reage hoje, tem muito a ver com tudo que você viu, viveu, sentiu, cheirou, né, percebeu do interpretou, mundo. né? Exato. Exato, porque assim, as pessoas têm muito essa mania de negligenciar a infância. Até porque assim, o inconsciente tem como, é cientificamente provado, principalmente para traumas mais intensos, né? Ele esconde aquela memória até por proteção. Só que isso causa um problema absurdo na vida adulta, né? E esse trauma, é que nem você falou, ele continua registrado e muitas vezes ele está regindo a sua vida de uma forma tão intensa que muita gente não faz ideia, né? Quantas histórias, né? Já peguei de crianças que sofreram acidentes de carro e esqueceram, não se lembravam, né? Quer dizer, foi um trauma tão grande aquele acidente, aquele acontecimento, que ela não se lembra, né? Eu falo até assim, no emagrecimento, a maioria dos casos, muitas vezes, de pessoas acima do peso, por incrível que pareça, acredite ou não, vem de abuso. Não necessariamente, às vezes, estupro, mas Sim, muitos sim. deles vieram de um abuso sexual, às vezes, né, um tio, porque geralmente é pessoas conhecidas, né, da família, que às vezes bulinaram, fizeram alguma coisa, a memória fotográfica e registrou aquilo, fica o trauma. Então, muitas vezes, a menina ou o menino que passa por isso, passa pelo sobrepeso achando que é só compulsão, que não tem controle sobre o alimento. E aí, o que acontece? Quando a gente volta lá, na infância, e aí lembra, porque esqueceu muitas vezes dessa cena, percebe, peraí, né? Eu tava me sabotando até agora, comendo isso porque eu fiquei com trauma de ser atraente, porque se eu ficar atraente, eu vou atrair pessoas e eu posso ser assediada. Olha que loucura. Parece uma Exato. coisa assim, que é superficial olhando de fora, mas olha o machucado que causou, e isso virou o sobrepeso de hoje, né? E a gente vê assim, todo mundo às vezes achando, é hormônio, eu faço dieta direto e não consigo. Então, assim, por isso que é legal às vezes investigar. Porque quantas pessoas, quantos de nós, eu falo até por mim, porque eu já sofri também sobrepeso, por isso que foi um assunto que eu trabalhei muito tempo com coaching de emagrecimento em grupo. Hoje que eu fui justamente para esse viés terapêutico, até pelas curas que eu obtive, quando eu pude compreender o que estava por trás realmente do meu excesso de peso. Os padrões inconscientes que vinham, né, desde escassez, desde a falta que minha avó viveu, que eu fui carregar, aquela coisa da honra, né, a visão sistêmica, ela traz muito, a gente honra, às vezes os ancestrais, né, passaram dificuldade, não tinham o que comer, e de repente você tem essa crença, preciso comer, 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 porque eu faltou um dia, então hoje eu preciso comer mais. Então, olha que loucura. Então, quantas coisas todos nós estamos carregando que a gente nem tem ideia, e aí fica sofrendo. Porque a gente vai, às vezes, muitas vezes no nutri, ou vai no endócrino, não tem nada, nenhum problema, mas não segue a dieta. Por que será que não segue a dieta? Né? Será mesmo que é só questão, eu não tenho disciplina? Pode ser. Por isso que muitas vezes você precisa de uma terapia comportamental cognitiva para que você construa hábitos e comportamentos novos, né? Quantas pessoas vêm pedir bariátrica? Não é assim. Não adianta fazer uma bariátrica se você não começar a praticar atividade física, mudar a sua alimentação. Então, quantas coisas por trás de uma coisinha que a gente pensa que é pequena e é tão grande, na verdade, né? Eu queria aproveitar um É. pedaço da sua fala, a origem sem sombra de dúvida, né? É muito importante detectar a origem. E aí você falou assim, eu não emagreço porque não tenho disciplina, né? Que essa é uma das grandes desculpas. Eu não tenho disciplina. Então, a gente volta lá nas palavras, né? Lembra que você falou? Porque a palavra Sim. dói. A palavra dói. Então, assim,
A pessoa fala que não tem disciplina porque ela não tem coragem de dizer, eu estou me boicotando. Isso dói. Então, Exato. ela acha uma palavrinha mais charmosa, menos impactante, para dizer, não, é que eu não tenho disciplina, é que eu estou muito ocupado, é que eu não tenho tempo para seguir uma dieta, eu não consigo fazer, né, a dieta alimentar e tal. Não, você está se boicotando. Quando você conseguir entender isso, as coisas começam a mudar. Mas é Perfeito. a tal da chacoalhada. Não vai Exato. adiantar, é, e voltamos lá naquele ponto. Quando você conta o mesmo problema para 3 pessoas, você não quer resolver ele. Você quer Você quer se plateia. vitimizar. Isso né, o coitadismo e o vitimismo. E aí, quando Exato. pega alguém pelo caminho, né, e normalmente é um terapeuta, é aquele cara que você pagou para te falar a verdade. Desculpa, poder comentar. É o terapeuta, é aquele cara que você pagou, né, a terapeuta, que você pagou para te falar a verdade. Porque se o seu terapeuta está falando aquilo que você quer ouvir, desculpa, você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora, Exatamente. não vai chegar a lugar nenhum. Não mesmo. Ah, Eu falo certas precisa, coisas. Se não vai pelo precisa amor, vai pelo chocar. amor, né, Wagner? Precisa chocar, precisa chacoalhar, precisa Exato. tirar a pessoa. Na programação neurolinguística, nós aprendemos e somos proibidos a usar a pergunta por quê. Se eu te fizer uma pergunta, por que acontece isso? Ou por que você Essa é faz uma assim? justificativa racional. Tem um script prontinho, 200 justificativas do porquê isso me acontece. Que nenhuma delas é verdade. Exato. Exato. Bem, as historinhas que a pessoa se conta. De novo, entra naquela palavra, desculpa, né? A culpa que você vai colocar na historinha que você se conta. Eu costumo brincar para os meus clientes que é a bengalinha, né? Exato. A história que você acredita que eu estou escutando e não estou acreditando, que já virou bengala. A pessoa já está tão acostumada a se justificar dessa desculpinha, que eu costumo falar das duas a uma. Ou a gente vai para o processo de coaching, né? Onde você vai ter que identificar o que é prioridade. Porque também tem gente que tem 10, aí 15, 20 metas. Esquece, não vai dar certo. Né? A gente precisa também tomar consciência que a gente tem as mesmas 24 horas. Então, é o que você falou. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Né? Se eu realmente quiser emagrecer, se eu realmente quiser aquele curso, se eu quiser realmente aquele trabalho, eu vou me dedicar para. Então, eu faço tempo para aquele resultado. Mas se eu me colocar mais tarefas do que eu dou conta, ou mais metas do que eu dou conta, eu também entro na ansiedade. Aí vai ser outra avalanche aí de problemas. Né? Agora, se eu tô todo dia encasquetada com a minha aparência, se eu olho todo dia no espelho e não suporto o que eu vejo, das duas a uma, ou eu faço uma escolha e tomo uma ação, ou eu abandono essa ideia, me dou paz no coração e falo, minha prioridade não é essa agora, eu vou cuidar, sei lá, do meu profissional, eu vou cuidar dos meus estudos, eu vou cuidar da minha família. A hora que eu tiver com energia para isso, eu pego o meu emagrecimento ou o meu ganho de massa muscular e foco nisso. Porque é o que eu mais vejo, Wagner, as pessoas assim, dá historinha. Comigo, eu falo assim, quem quiser passar processo comigo sabe que eu sou meio porreta. Porque eu vou falar assim das duas na uma. Ou você, ou a gente vai estruturar, mas eu falo, você quer ter paz? Faz lista de tarefas. Né? Eu brinco toda noite, antes de dormir, hoje eu vou pegar e vou pôr minhas tarefas de manhã. Né? O que eu deixo agendado que é fixo são atendimento, coisas que eu tenho realmente que está fixo. Mas geralmente eu chego à noite e falo, amanhã minhas prioridades são essas. Às vezes eu faço as tarefas para a semana inteira. Mas isso o que me traz paz, né? E eu sei o que é prioridade para mim. Então eu sei que, tipo assim, amanhã eu não vou abrir mão da minha hora de treino, porque eu tô cuidando da minha saúde. Até porque não é só a saúde física. Quanto mais saúde física eu tiver, mais energia para produzir eu tenho. Melhor eu vou para os meus atendimentos, mais conteúdo eu consigo produzir, mais o meu mental melhora, então mais sinapses neurais eu vou ter, eu vou aprender mais. Então, quer dizer, olha o efeito cascata que cuidar do meu corpo faz. Fora que a gente aprende, né? Quanto mais disciplina eu tiver comigo, eu consigo trazer isso para várias áreas da minha vida. Então, é um Perfeito. convite, né? Realmente a gente falar, poxa, eu vou me priorizar. Até porque se eu não me priorizar, quem vai?
né? E a gente foi doutrinado também a achar que isso é egoísmo, não é, né? De novo, como na metáfora que tu falou do avião, que é uma verdade, não tem como a gente ter energia para ajudar o outro se a gente não está energeticamente bem. Se eu não estou bem comigo mesma, né? Se eu não estou transbordando, eu não dou, né? Aí entra aquele negócio, para mim não é a pior mentira que já enfiaram na nossa cabeça, que a gente é metade procurando outra metade. Não, nós somos seres inteiros e como inteiros a gente pode andar com o outro. Então, transbordar, né? Então, para eu trabalhar com energia, o Denise trabalhar, né? Que eu trabalho também com uma mesa, com geometrias mesa radiônica, que é alinhamento, né? De chakras, é uma parte toda de energética, eu preciso estar com muita energia. Então, entendam, gente, a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. E isso vale para tudo na nossa vida. A saúde, né, o foco. Então, primeiro eu começo em mim, né? A mudança que eu quero ver no mundo. Lembra? Mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se tá uma bagunça aqui dentro, pode ter certeza que a tua casa tá uma bagunça. E acho que travou. Voltou. Não, não, Deu tô uma te ouvindo. travadinha. Ah, Voltou. Então, essa consciência que é importante a gente ter, né, Wagner? eu gostei do seu exemplo, né, de que nós estamos procurando a nossa outra metade. Realmente, essa é uma crença que colocaram em você desde criança. Você tem que encontrar a sua outra metade. Sabe o que significa isso? Que você é um ser incompleto, que está faltando um pedaço. Então, fica escrito lá na sua mente subconsciente que você é incompleto, de que você não é capaz de ser feliz sozinho, porque você precisa da outra metade, né? E aí, as pessoas vão buscar a outra metade, colocando toda a expectativa que a outra metade é que irá fazê-lo feliz, fazê-la feliz. Essa é a fórmula mágica para dar problema. Não tem Exato. jeito. Porque você terceirizou a sua responsabilidade da sua felicidade com o outro. E aí, no primeiro dia em que o outro também, ou a outra, está com problema e não responde da mesma forma que você esperava, pronto, o mundo vem abaixo. O mundo vem abaixo. Por quê? Porque a sua felicidade depende 100% do outro. Isso não tem chance de dar certo. Não tem chance. Não, Então, tira da sua cabeça essa história de metade. Ah, estou procurando a minha metade. Você é um ser completo, um ser perfeito. Seja feliz com você mesmo, para daí você transbordar a sua felicidade para o outro, da mesma forma que você espera que o outro transborde a dele para você. Mas se ele não fizer, está tudo bem também. exato, exato. E agora você falou Entendeu? uma palavrinha incrível, né? Autorresponsabilidade. É uma palavrinha que para uns é palavrão, né? Falou em Porque autorresponsabilidade. eu sempre digo que só te acontece aquilo que você permite que aconteça. E as pessoas acham, sim, não, como assim? Mas o meu chefe não gosta de mim. Não, só te acontece aquilo que você permite que aconteça. E pode ter certeza, se você fizer um exame de consciência, você tem grande parte na parcela de culpa nessa relação que não está legal, que não está dando certo, né? Tem que olhar o contexto como um todo, né? Mas assim, Sim, vai te acontecer aquilo que você permita que te aconteça. Se você fizer o seu trabalho superando a expectativa, esse é que é o problema. As pessoas acham que ela só tem que chegar, eu já ouvi isso. Não, mas eu chego no horário todo dia. Chega no horário, isso é pago para chegar no horário. base. Isso é o básico. Isso é o básico, entendeu? Exato, E a pessoa acha exato. que isso supera a expectativa. E aí o chefe, né, de alguma forma, a relação com o chefe vai se degringolando com o passar do tempo. Né? Então, Exato. a culpa é do chefe? Até ele tem a parcela de culpa dele. Mas foi você que foi dando munição para ele cada dia piorar na relação. E olha, Exatamente. e se aquele chefe não está bom, você tem todo o direito de procurar outro lugar.
em vez de ficar reclamando do chefe, vai procurar outro lugar, vai mudar. Exato. Ah, mas eu gosto tanto dessa empresa. Tá bom, mas o chefe é isso aí. Você Então pode escolher. aceita. Vai ter que aceitar. Vai continuar sofrendo, né? Ou vai procurar a sua vida. Então, a decisão é sua, então a responsabilidade é sua. Só te acontece aquilo que você permite que aconteça. O Eckhart Tolle, ele fala muito no poder do agora, né? Você só tem 3 opções quando você tem uma decisão a tomar, que é abandonar, mudar ou aceitar. Então, se eu não estou satisfeito, das duas a uma. Ou mudo eu, né? Ou mudo de empresa. Ou aceito a situação, porque eu gosto da empresa, mas não gosto do chefe, mas eu aceito. Ou eu simplesmente abandono e aí sigo um novo rumo. Então, sempre vai ter uma escolha. A questão é, cada escolha é um preço a ser pago. Então, quando a gente fala, inclusive, de empoderamento, a gente precisa tomar conhecimento que quando a gente toma esse poder para a gente, como adulto, assume também as consequências. Né? A gente sai daquela postura da criança que quer que tudo se resolva de uma forma mágica. Que no fundo, é o que eu vejo também muito hoje, Wagner, é muita postura da criança indo para o trabalho, né? Então, assim, a criança quer fazer só o que gosta, adulto faz o que precisa. E muitas vezes até nós, né? Nós que somos empreendedores, que hoje somos terapeutas, a gente também tem que parar e fazer planilha, a gente tem que cuidar do financeiro, a gente tem que cuidar do marketing, mesmo que a gente às vezes não faça tudo sozinho, que a gente faça às vezes as nossas, né, contratações de freelas, ou que a gente faça troca, né? Eu trabalho muito em questão de permuta, de troca. Então, assim, ainda assim, eu preciso saber delegar, eu preciso compreender que não é só fazer terapia, eu estou gerindo a minha empresa, que no caso sou eu, e muitas vezes eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Então a gente precisa compreender que para eu poder ser líder, eu vou ter que arcar com os ônus e bônus desse cargo, dessa função, e isso exige amadurecimento. E por que muitas pessoas falham também nesse processo? Porque não tem a paciência de construir essa força. Né? Por exemplo, eu pegar essa garrafa cheia, eu preciso ir todo dia, né? Fortalecendo o meu músculo para que eu levante. Estou fazendo uma analogia pequenininha para vocês trazerem para a vida. Então, assim, do mesmo jeito que você exige um esforço para levantar isso, uma habilidade, uma naturalidade, para a gente construir esse posicionamento da empresa, esse resultado que eu quero almejar, muitas vezes vai exigir uma construção. E aí eu te questiono, será mesmo que você está disposto, disposta? Né? Porque tudo tem um preço a ser pago, entre aspas. Né? A gente vai ter que, por exemplo, quando eu decido que eu quero ser gerente, eu vou ter que compreender que eu vou ter que trabalhar mais que os demais. Não adianta a gente achar que vou tornar gerente, vou receber aquele salário e vou ter a mesma vida que esse cargo aqui me proporciona. Não. Né? Desculpa, pode falar. Senão nesse ponto, eu acho sensacional. Eu sempre falo isso para as pessoas e as pessoas, né, não sei se não entendem ou é melhor não entender, mas assim, a CLT no Brasil, ela é o pior que podia acontecer para as pessoas como pessoa, ok? Ela te dá um monte de garantias, um monte de benefícios, mas ela limita o ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma pseudo-garantia, eu passo a esquecer que eu sou a minha marca, que eu sou o meu produto, que eu vendo o meu produto, que todo dia eu tenho que convencer a todos de continuar comprando o meu produto, porque eu entrego um produto de boa qualidade que vale cada vez mais. E é assim que você tem aumento, quando você tem certeza que o produto que você está entregando vale mais do que o que a empresa está te pagando. E que, portanto, se a empresa não me remunerar da forma como eu acho que eu devo ser remunerado, eu vou oferecer o meu produto, que sou eu, que é a minha mão de obra, no mercado, ok? Para ver quem paga mais. E se alguém me pagar mais, aí eu tenho o poder de decidir, quero ficar ou eu vou embora. Mas você é a sua empresa, você é a sua marca, você é seu produto, você tem que cuidar desse produto todos os dias, você precisa entregar
cada vez mais, né? Então, as pessoas, pensando que estão protegidas pela CLT, elas se acomodam no pior lugar possível, chamado zona de conforto. Que a zona de conforto é o pior lugar que você pode estar. Desconfortável não tem nada, né? Não tem. Na realidade, É aquilo desconfortável. devia chamar zona da mediocridade. Porque você é Exato. medíocre quando você está na zona do conforto. Medíocre quer dizer o quê? Que você está atuando na média. Na média. E uma pessoa que faz a média merece aumento? Não, não Não, merece. é De só forma mais um. alguma. Você é só mais um. Você é só mais um. Que pode ser substituído a qualquer momento. Por quê? Média por média, tem um monte no mercado que cobra até Exato. menos do que você cobra pela sua mão de obra. Então, se você quer se superar como profissional, líder de si, da sua empresa. Quem é a sua empresa? Você S.A. Tem uma revista, chama Você S.A. É você colocando a Perfeito. sua mão de obra, a sua postura, como uma empresa. É como se você Exato. tivesse uma cafeteria todo dia, e você abre a porta todos os dias e tenta seduzir os clientes para que eles comprem Exato. um cafezinho e mais um bolo, mais um pão de queijo, mais não sei o quê. E como você está seduzindo os seus clientes dentro da empresa? O profissional que é CLT, ele pensa que ele não tem que Ele seduzir ninguém. esquece. Ele esquece Exato, isso. perfeito. É porque as pessoas, que nem você está falando, você me lembrou até agora, as pessoas pagam pela experiência, né? Por que que muito, por exemplo, se a gente parar e falar de café, exemplo do café, você vai às vezes numa cafeteria de bairro, você tem um café delicioso, mas você vai na Starbucks, colocam o teu nome no copo. Por que que se tornou a empresa mais milionária no mundo de café? Porque ela te trata de forma única. Então você Ela te sente uma chama, experiência, ela te chama pelo nome. seduz. Exato, te cativa. Então, assim, as pessoas querem ser lembradas numa empresa, né? E não, mas não querem ser vistas, não querem se fazer ser vistas. Quem não é visto não é lembrado. E muita gente tem essa crença também limitante, que se eu fizer networking com os gerentes, eu vou ser o baba-ovo. Gente, existe uma grande distinção entre ser baba-ovo e fazer networking. Se você não se relaciona socialmente, seja numa empresa, por exemplo, nós somos terapeutas. Como que a gente faz networking? A gente participa de grupo de estudos, a gente vai em eventos da área. Por quê? Eu preciso me relacionar com outras pessoas que estão onde eu gostaria de estar. Eu preciso me relacionar com outros profissionais da área para ver o que eles estão fazendo, para eu poder estar sempre me aprimorando, para eu poder estar sempre trocando, até figurinha. Às vezes a gente faz estudo de caso, né? Então, assim, a gente precisa estar buscando realmente é o diferencial. Ninguém compra mais do mesmo, né? A gente precisa começar a compreender que para eu estar aonde eu digo que eu quero estar, eu vou ter que fazer um trabalho aqui. E eu vou ter que me lapidar. Eu até brinco muito, Wagner, de chamar de nós como diamantes. Né? Todos somos diamantes, mas para que a luz desse diamante brilhe, eu preciso lapidar essa peça bruta que nós somos. Então, isso vai Exatamente. exigir um trabalho diário, né? Não é só pegar e acordar todo dia no mesmo horário, porque você precisa criar uma rotina. Eu brinco que a rotina, ela traz o benefício de você alcançar resultados incríveis, mas você precisa encontrar a sua rotina saudável, né? E não seguir também o que todo mundo diz. A gente também tem que parar de ser a fórmula de bolo, aquela receitinha de bolo. Então a gente Exato. modela pessoas que a gente admira para falar, peraí, esse terapeuta, ou por exemplo, citar alguns nomes, né? Você pega um Wendel Carvalho da vida, que vê uma live lá com 50 mil pessoas, e você fala, o que que esse cara leu? Que livros ele fez? Né? Como ele construiu a história dele? E muitas vezes isso vai servir de inspiração para você. Não que você tenha que ser igual, mas isso é modelar. Né? A gente precisa dessas pessoas para a gente poder chegar onde a gente gostaria de chegar e principalmente ver se a gente está também disposto a fazer. Porque eu falo até por mim, Wagner, eu tenho uma ferramenta que eu aplico que é a ferramenta da Disney, ela é conhecida, não sei se eu estou falando. É uma ferramenta que você coloca para o teu, né, coach, para o teu cliente, teu mentorado,
e você pede para ele te mostrar mais ou menos um cenário da onde ele Ah, gostaria de estar, né? E aí as pessoas falam, ah, eu quero ter o cargo tal, eu quero, né? Eu falo porque é da Disney, que a Disney usa mesmo essa ferramenta, né? E aí ela fala onde que você quer estar, o que que você, né, quer construir, qual cargo, quanto você quer ganhar, enfim. E aí uma das coisas que me chama muita atenção é que a maioria só fala em ter, 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 ter. Enfim, esquece que para ter, antes você tem que ser. Então já começa por aí. As pessoas estão trocando as bolas, elas querem ter antes de ser. Então, seja alguém antes de pensar em ter. Né? Acho que a primeira regra que a gente precisa trazer para o empoderamento pessoal. E aí, uma vez que eu compreenda isso, eu tenho que olhar, tá? Eu desenhei esse cenário do que eu quero ter e ser. O que eu estou fazendo agora? E aí, quando eu pego a ferramenta e viro para o meu cliente e falo, tá, vamos imaginar que agora você é o diretor da sua empresa e você vai contratar essa pessoa. Leia o que você está fazendo hoje, o que você diz que quer conquistar, se é congruente. Acredite ou não, muitos choram, uhum, porque cai a ficha. Eu quero ter o que ele tem, mas não quero fazer o que ele faz. E exatamente. isso é um cenário bem desafiador no Brasil, diga-se de passagem. Eu costumo, né, na semana, quem me conhece sabe, eu sou gerente de tecnologia em empresas, né, e eu trabalho como terapeuta à noite, final de semana, né, esse é um trabalho que me seduz, além de tudo, né. Trabalho no Sim. final, como a gente se conheceu, eu estava lá num sábado e num domingo, apoiando um curso, eu nem aluno era, mas é um prazer, né, estar ali ajudando as pessoas a se desenvolverem, né. É, e eu sempre pergunto, falo para o meu pessoal, para quem trabalha comigo, Sim. uma pergunta, ela é matadora. Onde você quer estar daqui a um ano? Eu não estou falando 3 anos, 10 anos, 100 anos. Um ano. Onde você quer estar? Você sabe responder isso? Né? Você que está aqui na audiência conosco. Você sabe onde você quer estar daqui a um ano? Respondam para nós. E qual é o caminho que você vai percorrer para chegar nesse um Exato. ano? Para estar onde você acha que você Exato. quer estar? Onde? Se você não consegue responder essa pergunta tão simples, para, para tudo, porque tem alguma coisa muito errada. Você não está vivendo, Exato. você está sobrevivendo. Exato. Né? Perfeito. Existe uma distância muito grande entre ambição e ganância. Ambição é você querer crescer. Você inveja o outro, mas para você crescer. Para você quer fazer exatamente o que ele faz e mais, porque você sabe que é capaz de fazer mais. Ganância, né, é a inveja ruim, é a inveja, eu só quero o que ele tem. O que ele tem, eu não quero me modelar por ele, eu só quero o que ele tem. E isso nunca dá certo. Isso nunca vai te Não levar. mesmo. Pode até dar certo uma vez ou duas, você vai inclusive conseguir derrubar alguém no caminho, tomar o emprego da pessoa, vai funcionar. Você vai ficar feliz com isso? Você vai conseguir estar bem com você mesmo? Acho Não mesmo. difícil. Não Né? mesmo. Perfeito. Então, onde você quer estar daqui a um ano? Essa é a boa pergunta. Não, perfeito. E isso que você falou também vem muito de encontro a algo que eu sempre faço. É meta smart, que é simples, mas as pessoas não fazem. Né? Eu gosto de fazer junto com as pessoas, justamente para ela tomar consciência, que às vezes não é tão distante também assim. Às vezes Não, você não. traz clareza para a pessoa que, assim, se você, né, principalmente usar a mensurabilidade, né, que seria o M da Meta Smart, quando você vai lá mensurar, você consegue olhar, peraí, não é tão distante assim. E aí você Não. coloca essa meta de um ano, é muito mais palpável, né? Até quando a gente trabalha com questão de peso, principalmente, eu vejo muita gente desistindo porque fala, eu quero emagrecer 10 quilos. Coloca mini metas, né? Vou falar, não, vou emagrecer 3 quilos por mês, não fica pesado. É. Eu gosto do seguinte exemplo. Tem um rapaz aí que perdeu, acho que foi 57 quilos, né? E ele dá palestra e ele fala, eu não perdi 57 quilos. Eu perdi 1 quilo 57 vezes.
Porque é o mesmo quilo. Mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e vai continuar dando o mesmo trabalho que deu o primeiro quilo. É só mais um, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é legal a gente ter esse exercício, porque neurocientificamente falando, quem coloca no papel as metas tem 93% de chances de alcançá-las. Então, é uma tarefinha que é tão simples e a gente nunca quer investir uma horinha do dia, sabe? Então, assim, a gente podia transformar nossas vidas infinitamente mais rápido se a gente realmente dedicasse tempo para essas tarefinhas. Porque a gente acha que é ridículo, vou escrever minha meta. Só que lembra-se, gente, uma meta só na cabeça é um sonho, né? É um devaneio. Então, assim, quando você coloca no papel, primeiro, já fica mais palpável. Segundo, te dá direcionamento. Terceiro, te motiva, te faz querer realmente dar os passos para chegar. Assim como o Wagner, quem me conhece sabe, até dezembro desse ano eu também trabalho numa empresa. Né? Eu trabalho desde os meus 16 anos. Agora eu estou fazendo minha transição de carreira. E é um desafio, né? As pessoas não imaginam o quanto é desafiador você sair uma vida da CLT para empreender. É literalmente se jogar num abismo. É algo completamente novo. Mas se a gente tem uma meta, se a gente tem um mentor, é uma coisa que eu costumo bater muito na tecla das pessoas. A gente precisa de mentores, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer também tudo sozinho. Só que, gente, fazer sozinho, sem o devido conhecimento, ok, te dá experiência, mas te faz levar anos. E às vezes tem pessoas que já estão lá que podem te dar a mão para esse processo. Então, não só na questão da transição de carreira, mas, por exemplo, eu e o Wagner, como terapeutas, a gente pode dar mão para vocês em muito desses processos, porque às vezes a gente também é orgulhoso, é uma coisa que eu até queria falar. Quando você quer ter poder pessoal, o orgulho te afasta muito de você desenvolver esse empoderamento. Porque às vezes, eu falo até por mim, Wagner, muitas vezes eu fui orgulhosa, eu sempre fui uma mulher muito independente, né? Como eu trabalho 16, eu tive muita energia yang. Então, essa coisa, né, do patriarcado, do tem que, eu sempre me cobrei muito, produção, produção, produção. Então, eu tava nesse ritmo, né, de trabalhar o dia inteiro, que nem você, atendendo à noite, final de semana em cursos, ou às vezes também atendendo. Então, quer dizer, eu não parava, eu quase entrei em burnout. Então, eu tive que também entrar no momento de me colocar num lugar humilde, de falar, peraí, eu preciso de ajuda. Né? Por isso que eu falo para todo mundo, você sendo terapeuta ou não, se colocar num lugar humilde de compreender que às vezes nós precisamos de ajuda. Né? A gente precisa falar, poxa, não estou conseguindo construir essa meta, não estou conseguindo emagrecer, não estou conseguindo me empoderar, eu sinto que o tempo todo eu me conto historinhas, eu dou mil desculpas para não fazer o que precisa, eu estou infeliz com a minha vida, busca ajuda, né? A gente tem, assim, hoje tantas técnicas, tantas ferramentas, nós hipnoterapeutas, né, entre outros, quem sentir de psicólogo, ou até a multidisciplinaridade, de repente você ir em alguns, né, tipo, num psicólogo, num psicanalista, ou num hipnoterapeuta, enfim, você de repente buscar várias mãos, né? Se de repente existem muitas coisas a serem trabalhadas, mas dê um passo, né? Não espere mais um pouco. Nós estamos em 2022, a gente está vivendo aí anos desafiadores. Então, acho que o universo tem mostrado para a gente, está na hora de se conhecer, está na hora de se descobrir. Então, as oportunidades, elas chegam. Então, é importante que a gente busque, né, essa mão. Deixa eu Quer ver. ver? Você falou de ser orgulhosa. Então, se você aí que está na audiência junto com a gente, também tem isso de achar que é orgulho, eu vou te dar uma dica. Chama isso de cortar caminho. Procure alguém para te ajudar a cortar o caminho. Só isso, um atalho. Você pagou alguém para te ajudar a encontrar o atalho. Ok? E você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo, né? Com certeza. Você quer ir mais rápido, vai sozinho. Você quer ir mais longe, vai acompanhado. Né? Você vai Exatamente. muito mais longe mesmo. Exatamente. Bom, acho que uma hora de live já, né? Deu uma hora. Olha, a gente vai batendo papo, o negócio vai fluindo e a gente nem se percebe. Queria te agradecer muito. A Laura acabou de chegar, a Laura é minha
quiropraxista, né? Tive um problema aí no começo do ano, foi ela que me salvou e me fez voltar a andar normalmente, porque fiquei bem zoado mesmo. Aliás, fazendo analogia da quiropraxista, eu vou trazer uma analogia, já que o assunto é poder pessoal, né? Quando a gente vai num quiropraxista, muitas vezes dói tanto que a gente quer matar, né? O terapeuta, mãe. Mas aí quando termina a sessão, a gente fala assim, nossa, que alívio. Então, E é a ali? mesma coisa, gente, nas terapias. A gente vai lá fazer a terapia, vai ser que nem a Laura. Você fala, filha da mãe, tá doendo tanto. Mas depois traz uma paz de espírito, gente, vocês não têm noção. Né, logo no começo eu falei sobre chacoalhar. O chacoalhar é exatamente isso. Nós vamos fazer pergunta para você durante a sessão que vão te incomodar. Por que vão te incomodar? Porque é a pergunta que ninguém te fez. É a pergunta da qual você está fugindo. Né? Enquanto você não responder essas perguntas, você não vai sair do ponto onde você está. Porque é preciso encarar de frente o que está te atrapalhando, o que está te limitando. Muito obrigado, Denise. Obrigado pelo apoio. Obrigado por essa noite maravilhosa aqui, esse bate-papo, né? E em breve a gente repete essa dose aí. Com certeza. Você vai estar no módulo 1 agora? Eu vou estar lá na reciclagem. Então nos vemos lá. Nos encontramos lá, né? Para quem não sabe, vai ter hipnose não verbal agora no carnaval, sexta, sábado e domingo, né? Eu podia estar em casa, tranquilo, mas eu vou me dedicar a ajudar o pessoal lá a ser monitor novamente da turma. E é um prazer poder ajudar todo mundo. Legal. Com certeza. Nos vemos lá. O Vitor também vai estar lá, o Vitor está aqui na live. Legal, Vitor. Legal. Nos vemos lá, então. Boa noite para todos. Foi um prazer. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.